Continuando a falar sobre o processo de privatização da Petrobras e a forma equivocada como ele está sendo conduzido, eu diria que é tão nocivo tanto quanto entregar matéria-prima e exportar matéria-prima em grande quantidade. Parece não ter ligação uma coisa com a outra, mas tem toda a ligação do mundo, porque à medida que você privatiza refinaria, você privatiza transporte, você privatiza poços descobertos, onde não houve nenhum investimento de quem está começando a produzir neles ou vai produzir nesses poços, você está privatizando riqueza, você está mandando para o exterior dinheiro, você está deixando de produzir riqueza no Brasil e produzindo riqueza no exterior. Essa luta do capital estrangeiro com o capital nacional existe desde que o Brasil existe. Os grandes produtores internacionais, as grandes indústrias internacionais vêm aqui, têm privilégios para se instalarem, visto, aí vamos dar uma olhada na indústria automobilística, só para fugir um pouquinho da indústria petroleira. Foi sempre assim. Então, o capital estrangeiro se instala aqui com grande bônus e nos traz grande ônus. Se não vejamos, privatizar refinarias, 8, que já estão aí funcionando a todo vapor, que por razões de governo e não razões de Estado, não razões de nação, o governo mandou reduzir a produção dessas refinarias em 60% e começou a importar diesel e gasolina, quando poderíamos e podemos produzir diesel e gasolina aqui no país, é um absurdo. Mas eles não dizem isso para vocês. Eles dizem outras coisas. Dizem que é preciso reduzir o tamanho do Estado. E nós concordamos. Sim, é preciso reduzir o tamanho do Estado. Mas qual o tamanho do Estado que está errado? O tamanho do Estado que está errado são essas quantidades enormes de assessores e assistentes de políticos e senadores, deputados, ministros, uma quantidade de gente sem fim que não produz absolutamente nada para o país, mas que gasta enormemente. E não estou me referindo a um partido em especial, estou me referindo a todos eles. Um país que se preze não consegue ser administrado por 37 partidos políticos. É impossível você conseguir conciliar uma boa administração, uma administração correta, uma administração de baixo custo com 37 partidos políticos. Não dá, simplesmente não dá. E fica difícil também você conseguir fazer com que 37 partidos políticos se coloquem a favor ou contra um determinado projeto de país. E a gente vê o quê? O governo dizendo que vai privatizar e já colocou colocou em marcha essa privatização, e sequer os partidos que estão aí no governo, né, os 37 partidos, dizem se são contra ou a favor. Estão preocupados com outra coisa. Estão preocupados com a reforma da Previdência. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Um país decente, um país que trata igual os seus cidadãos, precisa ser justo, precisa ser bom para os desiguais, e não somente bom para os iguais. Os iguais, nesse caso, são aqueles que já têm muitos favores do governo, são a elite brasileira, que talvez seja a pior elite que existe no mundo, que está preocupada exclusivamente com seu umbigo, que não consegue viver bem com o que amealha no Brasil e vai viver bem em outros países, né?
os filhos vão estudar nos Estados Unidos, vão estudar na Europa, as riquezas que ele deveria estar produzindo aqui no Brasil, ele leva o capital dele para ser efetivo em outros países, e aqui ele explora os trabalhadores brasileiros. É essa a elite que o Brasil tem, é essa a elite dominante. O que eu particularmente prefiro é que a elite brasileira seja, acima de tudo, uma elite que goste do Brasil e que queira ter o Brasil como seu país, que produza aqui sua riqueza e gaste aqui a sua riqueza, que queira universidades públicas e particulares, privadas, boas, que produzam profissionais de altíssimo nível, e não mandar os seus filhos estudarem no exterior para depois voltarem e aí sim continuarem escravizando a população brasileira, porque não teve e não terá acesso a um ensino de qualidade, seja um ensino público e seja um ensino privado. As universidades privadas são poucas as boas, assim como as universidades públicas fazem o inverso disso. São muitas as boas e poucas as que não têm uma grande qualidade. Mas poderiam ser muito melhores se o governo, ao invés de investir em bolsa de estudos, investisse nas próprias universidades. A gente continua no próximo bloco.